nosso primeiro painel, ele vai falar sobre estratégias e produtos para reduzir o tempo de telas em crianças de até 13 anos. Visando, lógico, né, um resgate do brincar e uma relação mais equilibrada com a tecnologia. E para isso eu vou receber aqui convidados muito especiais. Então, venha ao palco, por favor, o Bruno Pranzetti Lima, diretor executivo da Papelaria de Brinquedo. Bem-vindo, fique à vontade. Vem para cá, Matheus Hernandes, diretor de marketing da Unitoys. Bem-vindo. Para conduzir essa conversa, chamo ao palco a psicóloga infanto-juvenil e neuropsicóloga, sócia proprietária da Little Lion e Clínica Viva Infância, Tamara Maia. Bem-vinda, Tamara. Deixo nas suas mãos agora, tá bom? Olá a todos, boa tarde, que prazer estar aqui e dividindo esse momento com duas grandes personalidades envolventes quando se trata de brinquedos. E para essa tarde vamos falar bastante sobre o estímulo do brincar offline. Então, a gente já sabe, claro, que é preciso ter bastante atenção em relação a esse momento cultural que estamos vivendo. E nada melhor do que falar com pessoas que estão o tempo todo lidando com crianças. Então, para esse momento, a gente vai começar agora com uma questão muito específica, que é como nós, como um todo, podemos fazer para trazer esse brincar para o online. Como é que a gente pode ajudar a tirar mais esse foco do online mesmo e trazer mesmo para o off. E aí eu quero ouvi-los. O que vocês pensaram em relação a estratégias para incentivar esse brincar no offline? Eu acho que o primeiro ponto, agora falando como diretor de marketing, falando da parte de design, campanha, quando a gente começa a pensar em estratégias de marketing, nós temos que entender que são duas frentes quando a gente fala de trazer a criança para fora das telas. Por quê? Claro, a gente cria campanhas para crianças, produtos para crianças, mas o primeiro incentivo e o principal é conseguir levar essa mensagem aos pais. Porque os pais vão trazer essa inspiração para os filhos. A Unitoys traz esse ano, inclusive, a campanha Menos Tela, Mais Movimento, que é importantíssimo conscientizar os pais de como a rotina da criança muda se ela fica o tempo todo na frente das telas. Perfeito. Para tirar as crianças da frente das telas, antes de tudo, o objetivo nosso como vendedor é atingir realmente o pai e a mãe das crianças. Porque o pai e a mãe, ele quer a criança fora da tela, porém ele está o tempo inteiro na tela. A criança está ali chamando o pai e a mãe para brincar, e o pai e a mãe tá ali, não, vai lá, estou cansado, deixa eu fazer minha coisa aqui. Então, um desafio para as vendas, antes de tudo, é você ter um marketing que seja direcionado para o pai e a mãe dessas crianças entenderem que não basta deixar, elas precisam participar da brincadeira e com marketing direcionado nós podemos conscientizar os pais, podendo atingir melhor esse público. É isso mesmo. Então, estamos falando dessa imersão que não é só das crianças, né? Da sociedade também como um todo. E quando eu penso em relação aos desafios, me vem muito em mente, agora mesmo, vindo para cá no avião, eu passei o voo do lado de um cientista. E esse cientista, ele testava hipóteses, ele queria observar tudo o que estava acontecendo, ele não tinha medo de errar, e ele tinha 1 ano. E eu pensei em qual momento que a gente perde isso, né? Em qual momento que se perde. Então, a criança ela vem com esse senso de curiosidade.
Inclusive, é um desafio para os pais, porque eles não trazem o medo de errar, eles não trazem o medo do que pode acontecer. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. E me vem em mente, realmente, né? A criança está ali naquele impulso de conhecer, naquele impulso de experimentar, ativa e curiosa perante o mundo, principalmente se está saudável. E qual é o momento que isso vai se perdendo? E, claro, várias questões podem influenciar. Uma delas, sem dúvida, é a tela. Mas aí não dá para a gente ignorar o fato da existência das telas, a gente estava conversando sobre isso, e fechar os olhos para essa realidade. Né? Então, precisamos trazer muito mais essa consciência. Quando nós falamos sobre a tela, é um caminho sem volta. Nós entendemos que o mundo ele vai continuar trazendo ainda mais telas. Né? A inteligência artificial está aí nos mostrando isso. Só que é muito importante nós, como do setor brinquedeiro, sim, trazer opções como também o híbrido. Né? Eu trago um case de sucesso que eu acho muito interessante. Todo mundo aqui jogou Mario Kart quando era criança. Sim. E existe um jogo que existe o carrinho que você coloca na sua casa, cria a pista externa e pelo celular você brinca tanto on como off. É uma maneira de trazer o brincar fora das telas, utilizando as telas de forma híbrida e aos poucos ir tirando um pouco mais as telas das crianças. Perfeito. E a gente já entra também, Matheus, naquela questão que é quais tipos de recurso podem, de alguma forma, competir com esse brinquedo que é do online, né? Com essa atenção que é do online. Seja a tela naquela visualização passiva, onde a criança fica assistindo algo, ou os próprios jogos virtuais. Né? Então, sem dúvida, quando a gente consegue unir os interesses da criança, então ele citou o Mario Kart. E lá em casa também eu tenho vários brinquedos que são exatamente da franquia do Mario. Isso é extremamente interessante porque a criança ela já tem algo afetivo voltado para aquele personagem, voltado para a proposta. Mas ela vai brincar de uma forma que é ali presencial. E esse brincar presencial ele não pode ser substituído por absolutamente nada. Não tem nada mais rico. Né? Então, Bruno, o que você observa que nós temos, o que você pode trazer também de recursos que, de alguma maneira, conseguem competir com esse brincar que é o brincar da tela? Então, as gerações de hoje, principalmente a mais recente, ela já nasceu num mundo em que a tela é o padrão de convivência. Portanto, nós lojistas, nós devemos também nos adaptar a essa realidade, fazer da seguinte forma, adaptando os brinquedos para aqueles personagens que eles já conhecem no mundo online, e assim você desperta o interesse das crianças por esses brinquedos. Um exemplo que eu gosto muito é, por exemplo, se a pessoa gasta muito tempo no xadrez online, o pai e a mãe ela pode apostar num gosto que a criança ela já tem. Você conhecendo bem o seu filho, você vai lá e traz aquilo que faz sentido para o seu filho brincar. Portanto, o interesse dele por aquele objeto já foi criado até pelo online. Então você, como lojista, você disponibilizando aqueles brinquedos que vai fazer uma ponte entre esses dois mundos, porque hoje o que nós temos que considerar é que não adianta você excluir a tela, não tem mais como fazer esse tipo de coisa. Precisa de um equilíbrio entre ambos e conhecendo, né, quais produtos você pode utilizar para fazer isso, o lojista ele tem tudo para vender muito mais. Perfeito, Bruno. E lembrei também dos brinquedos que remetem às memórias afetivas dos próprios pais. Então, isso também é muito interessante, porque nós estamos falando de crianças que brincam também em família. Né? Então, esse brincar em família ele pode ser extremamente estimulado quando a gente, de repente, traz à tona jogos que foram da realidade, da infância desses pais. Então, o tempo todo eu tenho acompanhado também aqui outros profissionais conversando e alguns trouxeram isso. Eu tenho lembranças da minha infância que eu brincava com o meu pai disso, ou eu brincava sempre com a minha mãe dessa atividade, enfim. Então, trazer à tona também essas memórias afetivas é muito interessante, né? Muitas vezes esses pais esqueceram, né, como é que era na infância deles, o que gerava mais interesse. Então, quando a gente consegue resgatar isso, a gente também tem aí uma oportunidade muito interessante.
Quando nós falamos também de inspiração, eu sempre falo isso e eu trago muito para a marca que eu trabalho, a criança vê e a criança ela faz. Nós temos um produto que é uma bicicleta que é igual uma motocross, e muitos pais buscam um produto porque os filhos veem ele, né, numa moto e querem ter esse mesmo produto. Então, quando a gente começa a pensar no dia a dia do pai, o pai também tem que enxergar que tudo aquilo que ele vai fazer vai ser exemplo, tanto no uso como também no dia a dia, de ter tempo de qualidade, de conseguir trazer produtos que espelham aquilo que o filho goste, entender o filho. Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de pais, os pais falam muito sobre eu levar o meu filho para fora de casa, mas esquecem também da interação social. Quem são os amigos dos meus filhos? Como nós vamos trazer esses amigos para também criar um momento de qualidade com os amigos, que não é só familiar, é também a interação social que deixou de ser apresentada pelas famílias. Porque hoje a gente está muito acostumado, até a gente conversou muito, né? A minha casa tem que estar sempre arrumada, eu não quero que meu filho brinque aqui, que vai sujar, que vai bagunçar, e não é sobre isso. A gente também tem que criar um equilíbrio dentro de casa para que os próprios filhos se sintam à vontade de estar brincando em família e com os amigos junto à família. Perfeito. E aí, quando você menciona, né, eu lembro de algumas cenas de casos de amigas, onde as bonecas ficavam nas caixas, numa estante, lá em cima, né? Aquela coisa bem intocada mesmo, né? E o que é interessante nesse momento, né? Estamos falando sobre as novas tecnologias e também vejo a importância de nós utilizarmos a favor. Então, mesmo em rede social, vejo famílias que trazem essa inspiração de como seria um brincar mais focado na presença ali do offline, né? E essa interação que as crianças têm com os pais. E, além disso, gente, dependendo do brinquedo, dependendo da atividade lúdica, a criança ela também consegue ter um mergulho, mesmo sozinha, com aquele objeto, com aquele brinquedo, enfim, que é o caso do quebra-cabeça. Quando a gente pode ter uma grande dificuldade aí? Quando a criança ela já está tão imersa no online que ela não consegue contemplar aquela atividade. Isso também pode acontecer, né? Então, quando a gente pensa aí nessa faixa etária que nós elencamos para conversar, crianças de 8 anos até a chegada da adolescência, com 13 anos, a gente tem crianças que já passaram pela primeira infância, crianças que já têm um raciocínio mais voltado para algo concreto, crianças que têm habilidades motoras bem desenvolvidas em geral, se estamos falando de crianças com um padrão típico de desenvolvimento, e também estamos falando de crianças que têm suas preferências, que têm aquilo que ela já gosta mais de fazer. E ainda assim é muito interessante que os pais, que a gente, enquanto sociedade, tenha em mente o que precisa ser agregado para tornar o ambiente também um ambiente seguro e atrativo para a criança, um ambiente que explora o brincar. Então, no meu consultório mesmo, em alguns momentos, eu vejo famílias com esse discurso de meu filho já não brinca, minha filha não brinca, minha filha não tem certos interesses. E a terapia infantil é uma terapia lúdica. Então, a gente utiliza o brincar o tempo inteiro, né? Não é que é um elemento que chega diferente ali, não. A terapia ela precisa ser lúdica, é a linguagem da criança, a linguagem que a criança utiliza. Não é o adulto que chega, senta ali no divã e vai contar os problemas, né? A criança ela vai brincar. E aí o que eu entendo? Que a criança na terapia ela brinca e ela, de alguma forma, se envolve nas propostas. E às vezes ela sai com a ideia de, eu vou falar o nome desse brinquedo para minha mãe, né? E muitas vezes a família se surpreende. E quando eu penso nas artes, por exemplo, naquele material que ele já não chega prontinho, a criança ela vai criar. Quantas crianças não se envolvem nessa proposta? Claro, elas têm ali um espaço que é um espaço diferenciado, mas muitas vezes, quando aquela criança consegue ter em casa elementos e logística de rotina, logística de tempo, ela consegue desfrutar de um momento muito importante, toda nesse brincar que é real, sem recorrer a telas. Então, ela consegue, sim, ter um mergulho muito interessante nesse brincar. E é interessante isso, porque grandes marcas já trazem aí o do yourself, né, para você criar o brinquedo. Isso é fantástico. Quando você fala, por exemplo, e aí até uma brincadeira que uma vez eu fiz foi, mas produtos outdoor, como que eu vou utilizar essa ideia? Como eu vou...
Um skate, quando você chega com o skate pronto, é lindo a arte, mas e se você pegar um skate com uma campanha em que você finaliza a sua montagem, seu design, com o seu filho, isso é muito mais importante, porque além de você entregar um produto que vai ser um brinquedo e que ele vai conseguir fazer esporte com ele, você vai ter um tempo de qualidade como pai para construir esse brinquedo ou até mesmo personalizar esse brinquedo, é importantíssimo. E a gente acaba pensando somente em o design pronto, mas não é só o design pronto, é como eu trago o design também para a criança conseguir ter mais tempo de qualidade com a família. Perfeito. E o personalizado, ele chama muita atenção, né? Porque ninguém vai ter, né? Aquela carinha que cada um consegue dar. Isso, sem dúvidas, também é uma ótima tendência. Eu vi um estudo que foi realizado com adolescentes, em que esses adolescentes foram retirados dos seus celulares por 21 dias. E, assim, foi surpreendente como o resultado do estudo melhorou a qualidade de vida desses adolescentes. Por quê? Nesse estudo, eles perceberam que os adolescentes eles começaram a olhar mais nos olhos das outras pessoas, a se concentrarem melhor nas aulas, a terem assim uma interação maior entre um e outro. Então, o equilíbrio entre as duas coisas é muito importante. Tivemos agora uma lei que gerou polêmica, falando a respeito dos celulares nas escolas. Mas o que eu chamo atenção para isso, antes de tudo, é que, como foi mencionado, as crianças elas são espelho dos pais e das mães. Portanto, a atenção maior deve ser o pai. Ele sabe que a criança ela vai herdar os seus hábitos. Ela vai enxergando aquilo que o pai e a mãe estão fazendo diariamente, ela vai copiar. Portanto, é necessário ter essa consciência e, assim, os brinquedos, eles ajudam a transformar esse cenário. E assim, o tempo passa. E depois que o seu filho está com 20 anos, 30 anos, você vai perguntar, eu gostaria de ter estado mais presente, eu gostaria de ter feito mais. Portanto, o lojista, ele, alinhado com os fornecedores, com os fabricantes, ele vai buscar alternativas em produtos que ajudem o pai e a mãe a poder acessar melhor essa criança para poder ter um ambiente melhor e mais saudável. É isso mesmo, Bruno. Você estava falando sobre a aprendizagem por modelo, né, por modelação, que é justamente essa que a gente observa. Nossa, essa criança faz tudo igualzinho ao pai, né? O jeito que se movimenta, né, o jeito que lida com determinada questão. Então, como é parecido, né? Claro, a gente sabe que tem uma questão que é genética, epigenética, inclusive, que vem desde o momento ali da formação do bebezinho no útero, isso está ok, mas tem aquilo que é observado no dia a dia. Tanto que tem crianças que acabam com hábitos e com jeitos de falar ou de lidar com determinada questão parecidos com, por exemplo, a professora ou a babá, né? Porque é aquela pessoa que tem ali uma participação que está no ativa. dia a dia da criança. Exatamente, que tem uma participação ativa. E aí o Bruno trouxe a questão da nova lei que proíbe a utilização de celular nas escolas, que deu o que falar, mas até esse momento os resultados eles são bem positivos. Então não era sem tempo, não tem nenhuma criança e adolescente aqui para brigar comigo, né? Mas eu achei excelente, sem dúvidas vários ganhos foram observados e é uma tendência que a gente quer realmente que fique, né? Então, assim, porque resgata, inclusive, algo que eu falei com a Silvia mais cedo, na nossa conversa, né? Que é aquela questão de você estar na companhia do seu amigo, da sua colega, e, de repente, você não está fazendo nada. Você está conseguindo viver um tédio com aquela pessoa. Olha que interessante, né? Essa habilidade de contemplar. E essa geração que a gente está tratando aqui, né, do infanto-juvenil, do adolescente, até nós conversamos isso há poucos dias lá na empresa, é muito difícil para esses jovens hoje serem bombardeados o tempo todo com informações de um mundo perfeito, porque quando a gente olha para influencers, é um mundo perfeito.
em que eles ganham tudo, em que eles têm tudo, e que existe fortuna. E imagina para um jovem que é bombardeado o tempo todo de que eu tenho muitos amigos, eu tenho uma vida perfeita. Como para nós a gente já sabe que é pesado porque a gente fica se cobrando o tempo todo. Imagina no desenvolvimento dessa pessoa, desse adolescente, como ele se cobra, como isso traz malefícios psicossociais para ele, porque ele vai estar se cobrando o tempo todo, ele não vai se sentir parte de um grupo, porque a gente fala muito de se pertencer, mas antes de se pertencer, a criança tem que se conhecer, porque ela quer se pertencer sem se conhecer. Então ela acaba entrando em locais que ela não vai gostar, em grupos que ela não vai se sentir bem, e ao mesmo tempo ela vai continuar se cobrando, porque ela vai achar que sempre ela está errada. E as telas causam isso. Não tem essa semelhança real com algo que ela goste. E isso é muito pesado para um adolescente. Isso. E é muito interessante pensar, né, Matheus, que essa questão de que a criança ela vai saindo da infância, entrando na adolescência, e é essencial que ela se sinta pertencente a um grupo, que é um grupo, geralmente, que a gente chama dos pares, né? São outros jovens. Isso sempre existiu, né? Um dado, inclusive, saudável. A criança ter amigos, né? Então, é um fator que a gente observa. Essa criança ela tem uma vida social. Esse pré-adolescente ele consegue estar em outros ambientes, fora o ambiente de casa. Como está a qualidade da interação? Tudo isso a gente observa, é um fator que conta. E, de fato, se a gente for resgatar na nossa própria história, provavelmente a gente vai lembrar que existia uma comparação. Existia mesmo quando não estávamos falando dos nativos digitais, né? Existia a comparação, existia a questão de, nossa, como tal aspecto é mais fácil para o meu amigo e não é para mim, isso desde que o mundo é mundo. Mas a quantidade de informações relacionadas com isso a gente não tinha, não dá para dizer. Não era tão fácil assim acessar. Então, esse é um dado da realidade de agora. Como, de alguma maneira, antes a gente precisava sair e encontrar para que despertasse algum tipo de sentimento de eu não sou tão favorecida nesse aspecto. E hoje a gente está tudo na tela. E muitas vezes até mesmo sem esse jovem procurar. Já aparece, o algoritmo ali já lança. E isso é muito importante mesmo, né? Porque nós estamos falando de pré-adolescentes e adolescentes também, que são sujeitos que não têm o cérebro completamente desenvolvido. Então, a parte do córtex pré-frontal, ela estará totalmente formada pelos 20 e poucos anos. E essa área ela é extremamente relacionada com as emoções e com a tomada de decisões. Então, muitas vezes a gente vê aquele jovem que tem ali, de alguma maneira, uma atitude super impulsiva. E não dá para dizer que é somente porque viu algo, mas é porque viu algo e não sabe lidar tão bem com o impulso, não sabe tomar decisões de uma forma tão organizada como a gente imagina que poderia ser. Seria o caso, por exemplo, do adolescente que acabou de ver na internet alguém que está, de repente, com a sobrancelha raspada. E aí ele não se questionou, será que vai ficar bonito em mim? Será que vai ficar interessante? Talvez fique. Óbvio. E talvez não, mas o impulso vem e já faz. Óbvio que a gente ri daquelas histórias da criança que corta o cabelo. Por quê? Ela viu esse exemplo. A criança não... óbvio, viu uma tesoura, etc. Mas tem esses exemplos online. É super fácil fazer, pega o seu cabelo, vamos cortar. É isso, e aí a gente entra na responsabilidade como marketing. Quando a gente fala em trabalhar em marketing, a gente vê que há uma responsabilidade não só da minha comunicação, mas como eu vou colocar essas estratégias de marketing para serem lançadas para essas crianças. Então, a gente sabe que há uma proibição no Brasil, né, de campanhas diretas para crianças, tem que ser muito bem pensado, mas existem marcas que se utilizam da brecha do pai que deixa um TikTok para criança, para o pai que deixa um YouTube aberto para criança e fazem campanhas que não deveriam estar sendo mostradas para as crianças, mas se aproveita disso para vender mais produtos. Então, entra numa responsabilidade de todos nós, o setor, de não realizar dessa forma, em se conscientizar. E é muito difícil, porque aí a gente está falando de empresas que só visam lucro. E a gente não é isso que eu acredito que nenhuma empresa que está aqui na Brim vai tratar, mas existem empresas que pensam só nisso, entendeu? Os pais e as mães, eles têm um grande desafio
que é formar uma criança desde a mais tenra idade até a vida adulta. Então, isso assim é um desafio colossal. Então, dentre esses desafios, o que chama muita atenção é que você tem que preparar também para viver o ócio. Aquele momento em que você não vai ter uma coisa disponível ali, e aquele sentimento faz parte da vida. Então, e esse ócio, muitas vezes, ele gera uma criatividade. Se a criança, muitas vezes, ela está ali sem fazer nada. Aí ela começa a mexer nos livros. E aí é importante você trazer produtos em que atenda esse público. Você ter disponível lá na sua sala, no cantinho do brinquedo, literatura infantil, literatura clássica, aqueles livros manipulativos, se a criança ela for mais jovem. E esse é um desafio que é enfrentado pelos pais e mães num mundo onde tudo é muito conectado. O nível de atenção mais longo que é necessário ter são 30 segundos. Como que lida com a situação dessa? E nesse cenário, vem esses tipos de lei que acaba proibindo no intuito de ajudar. Isso mesmo. E aí vamos falar um pouquinho de escola, né? Então, assim, como que vocês observam que as escolas podem atuar como parceiras nesse movimento de trazer esse brincar para o offline? Eu acho bem legal, algumas escolas já trazem o dia do brinquedo, até na nossa empresa o social media utiliza isso como uma oportunidade de também mostrar opções de brinquedos, né? Porém, não é só o brinquedo pelo brinquedo, a gente falou bastante sobre isso, que a escola às vezes faz o dia do brinquedo, é muito legal, ele compartilha o brinquedo e entende que, eu até brinco, às vezes tem aquele quarto que a mãe fala, tem 300 brinquedos aqui, você brinca com 2, mas já pensou em trazer o amiguinho e compartilhar? Falar, leva para a escola, vamos compartilhar, vamos brincar com os amigos. E a escola traz isso, a interação. Só que a escola também precisa ofertar espaços, precisa também ofertar brinquedos diferentes para cada tipo de criança. Porque quando a gente fala de brinquedos, algumas escolas, nós temos aqui a área de brinquedoteca, mas não pensam que no ano letivo ela vai ter diferentes crianças com diferentes capacidades e que conforme vai passando o ano, ela vai ter que entender quais são as necessidades dessas crianças que estão na escola e quais os brinquedos que eu posso ofertar para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, é muito importante que as escolas internamente, e volta lá no início do que você estava falando, tragam aquela observação, tragam a pesquisa, e entendam como cada criança quer brincar, como cada criança se desenvolve, porque cada um de nós somos diferentes, né? E cada criança quer ter seu mundinho, seu brinquedo, sua particularidade. Perfeito. É isso mesmo. Uma coisa muito interessante é o contraste que ocorreu da nossa geração para a geração atual. Eu lembro que no meu tempo de escola, uma das maiores novidades do mundo era a famosa aula de informática. Às vezes na escola tinha um computador para a escola toda e hoje ocorre um movimento contrário. As escolas elas estão buscando alternativas a ter a sala do brinquedo, a ter um ambiente que você pode desconectar a criança para ela poder trabalhar melhor as habilidades sociais dela. O que ocorre muito com nós lojistas é que as escolas elas entram em contato procurando produtos que atendam esse nicho. Ocorre de nós fazermos vendas assim de 15 unidades de um determinado produto para a escola, porque as escolas elas realmente estão correndo atrás dessa necessidade que surgiu, porque tem que tirar a criança do online e proporcionar aquela interação com as outras crianças. E como que as escolas conseguiram fazer isso? Através de brinquedos que trabalhem a coordenação motora, brinquedos que trabalhem
em grupo, através de jogos de tabuleiro. E eu vejo esse movimento benéfico, que vem a ajudar muito no desenvolvimento das crianças. Perfeito. E é interessante porque, dependendo da família, né, também é cobrado isso das escolas, né? Como que essa escola incentiva o brincar livre, né? Como é que está esse ambiente também? É um ambiente que ele é planejado, é um ambiente que ele traz estímulo. E dependendo da criança, a própria criança comenta, eu não gostei dessa escola, não tem parquinho de areia. E nós, quando eu participei dessa geração também, que foi eu brinco, né? Nós só pegamos o off para o on. Sim. Então nós pegamos a sala de informática, depois nós pegamos o celular. E eu até lembro, quando eu peguei o primeiro celular touch, eu falei assim, isso não vai virar. E hoje é o celular que todo mundo utiliza esse tipo de tecnologia. Então, tudo tem que se moldar. Então, as escolas precisam entender que, e aí eu acho muito interessante, aquelas escolas que não só oferecem o brinquedo, mas oferecem a oportunidade de criar o brinquedo. Aulas de robótica, aulas de criação, de carpintaria, porque aí você está criando na criança o estímulo de também criar. Sim. Então, a criança começa a entender assim, olha, eu posso brincar de criar alguma coisa. Sim. Eu posso brincar eu quero construir um carrinho. E isso ainda é um outro patamar de brincar, né? É uma questão que vai muito também da construção pessoal, da psicossocial, desenvolvimento da criança. Isso é importantíssimo. E também é muito interessante pensar que as escolas, elas realmente atuam como parceiras, não só como o dia do brinquedo, né, que é um clássico, mas quando elas planejam na própria estrutura movimentações que são livres das crianças. E quando a gente consegue trazer isso para casa também, a gente tem o match perfeito, né? Porque no caso a criança ela consegue usufruir dos espaços. É aquela criança que se sente pertencente, que ela consegue testar as habilidades delas de alguma maneira e testando de forma segura. E agora a gente vai entrar na questão das zonas livres, né? Então, como que vocês observam que as famílias podem ter aí em casa zonas livres de telas e como isso poderia agregar no desenvolvimento saudável das crianças, evitando questões que são questões latentes de saúde mental, como ansiedade, como depressão, como isolamento social. Então, vocês conseguem observar esse movimento também? Com certeza. Hoje, eu venho de uma geração que almoço e jantar era sagrado. Então, você almoçava com seu pai perguntava como foi a escola, como foi seu dia. Esses momentos têm que ter a zona livre de tecnologia. E isso é importantíssimo, porque muitas das vezes é o momento que você fala, vou chegar em casa, vou estar jantando, vou estar respondendo o celular, mas o seu filho está do seu lado. Seu filho vai ver você lá se respondendo no celular, comendo de qualquer jeito, e ele também vai repetir isso. Então a gente vê que crianças deixam até mesmo de se alimentar, porque o pai nesse momento não está se importando. E também criar zonas livres de tecnologia naquele momento, por exemplo, eu vou visitar o vovô e a vovó. Na casa do vovô e da vovó pode tudo, mas o celular não. Você vai aproveitar esse momento de qualidade com os outros familiares. Porque senão a criança chega, a vovó e a vovó deixa tudo, vou lá sentar no canto e vou ficar lá no celular. Vou na titio e no titi, vou lá. E aí ela se acostuma, toda vez que eu vou sair de casa, eu vou estar com o celular e eu vou ficar, porque o pai e a mãe vai querer conversar com a avó, vai querer fazer outras atividades e não vai se importar com a criança. Então as zonas livres de tecnologia são importantíssimas. E aí a gente entra bem naquela questão de tempo. A rotina da criança, ela não tem que ser algo estruturado 100%, mas você tem que criar momentos estruturados para que ela fique livre da tecnologia e que ela aproveite não só o momento de brincar, mas o momento de interação, o momento familiar. E essa conexão, esse equilíbrio de todas as áreas é o que evita ansiedade, depressão, porque aquilo que nós tratamos, quando nós colocamos bombardeamos de informação à criança, isso para o desenvolvimento deles é um malefício, porque ela começa a ter mais ansiedade, mais depressão, e é esses momentos que resgatam a tranquilidade, que ela fica mais tranquila ou que ela está brincando, eles tiram esses momentos que são maléficos do uso de telas. Isso. E uma pesquisa que foi feita com crianças a partir de 8 anos, indo até adolescentes, constatou que a maioria utilizava celular por mais de 8 horas.
E constatou também que 54% das famílias da pesquisa utilizavam sempre a televisão no momento de jantar, né? Então é esse reflexo mesmo, né, da gente pensar como que as telas elas invadem as casas, e a gente fala muito mais sobre a possibilidade de conscientização para que se tenham outras oportunidades para além daquilo que já tem o tempo inteiro, né, que é o bombardeio de informações, bombardeio de telas. Uma coisa que é importante salientar é que, além de retirar a tela, fazer essas zonas livres, é importante, nos momentos em que a tela está presente, a qualidade do conteúdo também ele é muito relevante. Se o consumo de conteúdo ele se dá só em vídeos curtos, conteúdo genérico, de 30 em 30 segundos, você não consegue ter aquela atenção de 5 minutos a um determinado assunto, como que você vai conseguir, a hora que você tirar a tela e a criança chegar no mundo real, ela vai ficar assustada, porque acabou aquela dopamina rápida. E Bruno, é interessante porque tem um estudo que mostrou, ele foi analisar vários DVDs, considerados DVDs infantis, e ele observou uma média de mais de 7 mudanças bruscas de cena em 1 minuto. Como que a gente vai conseguir trazer isso para a vida real? Nem possível. Então, aí nessas zonas livres, nós trazemos os produtos para ficarem disponíveis para as crianças brincar. Produtos que eu vendi muito já no passado foi, por exemplo, maleta de canetinha com desenho. Nossa, a criançada ama esse tipo de coisa. Ama. E, Bruna, até íamos te perguntar agora quais são os produtos mais procurados, porque a gente entende que o estímulo à criatividade é super interessante quando a gente deseja diminuir esse tempo de tela. E o que é que você traz para a gente como informação em relação aos produtos mais procurados? Então, essas maletas de canetinha, elas são um sucesso entre a criançada. Eu lembro que quando eu trouxe esse tipo de produto, as primeiras caixas elas acabaram em um final de semana. Comprei mais. Houve um momento em que eu não conseguia achar o sofá de casa, de tanta maleta de canetinha que tinha vendendo. E nisso, voltando mais cedo no assunto, do que eram essas canetas essas canetinhas? Eram de personagens. Sim. Princesas, heróis, bombeiros, os licenciados. Então, eu trouxe alguns produtos aqui, coisa que eu jogava muito na infância, por exemplo, era baralho com a minha bisavó. E hoje em dia, perdeu-se, né, essa ligação. Sim. Então, produtos que costumamos vender, dama, ludo, xadrez, dominó, tem produtos que se encaixa as cores para ir fazer o trabalho manual. Então, assim, produto não falta para você trazer para, principalmente os pré-adolescentes. A questão maior é pai e mãe identificar quais que são as preferências e, sabendo dessas preferências, trazer aquilo que faz sentido para poder haver uma ponte entre os dois mundos, em que aquele momento que for brincar fora da tela seja um momento também tão agradável quanto brincar com a tela. Perfeito. E é interessante porque você trouxe justamente aquele ponto que a gente já comentou sobre as memórias afetivas, né? E como é interessante também quando a gente consegue retornar. Matheus, uma questão para você, e eu tenho certeza que você vai nos responder super bem também. Como é que as marcas podem inovar no design e na proposta dos brinquedos para torná-los muito mais atraentes? Então, a gente já conversou sobre isso. Comenta mais com a gente. Conforme o Bruno falou também, né, o licenciamento, né, produtos licenciados, trazem já os personagens que a criança gosta,
personagem que a criança assiste, e além disso, né, quando a gente fala de design, e aí a gente também tem que pensar em ter produtos adaptados para cada criança. Então, o design ele é muito mais do que cor. Antigamente se falava muito assim, nós temos essa cor, é isso que vai chamar a atenção. Porque essa cor chama muita atenção da criança, é vibrante. Não é só isso, é a construção do produto como um todo. O design ele tem que pensar nisso. Então, qual a melhor forma da criança entrar nesse produto? Qual que é a melhor forma da criança brincar nesse produto? E aquilo que a gente falou, o do yourself, que é a criança fazer o próprio brinquedo, é outra forma do design ser inovativo, a empresa oferecer algo diferente e trazer tempo de qualidade para as famílias. Perfeito. Gente, dava para ficar muito tempo aqui conversando, né? Eu adoro. É um assunto que eu gosto muito. E para a gente ir finalizar, eu queria ouvi-los um pouquinho a respeito de estratégias de marketing. O que vocês levariam em consideração agora, pensando nas novas tendências, né? Do que vocês apostam, o que vocês acreditam em relação à valorização desse brincar offline? Eu acho que o principal é nós iniciarmos realmente uma campanha que foque no fora de telas. É o primeiro passo que nós já estamos dando, a Brim principalmente já está dando nesse ano. E a partir daí, criar estratégias de produtos híbridos, conforme nós falamos, produtos do yourself, trazer também o pensamento para a marca, porque a gente fala muito de nós precisamos levar, mas as marcas precisam abraçar essa campanha. Não adianta nós três aqui falarmos e as marcas todas não abraçarem. Então, é uma conscientização que começa também dentro da própria Brim, para que isso seja levado para todos os vendedores das marcas, para os representantes que vão estar nos lojistas, para os lojistas levarem aos seus clientes. Então, é uma cadeia, né? A gente sempre fala assim, que uma pessoa só não consegue mudar o mundo, mas quando eu começo a plantar sementinhas, eu vou mudando, criando uma sementinha aqui, e aí vai criando grandes árvores, até que tudo começa a se modificar aos poucos. É uma dica bem prática para os lojistas, e está na cara aqui, de tudo que nós falamos até agora, que é o quê? O nosso cliente, ele já está lá nas telas. Portanto, para o lojista ou marketing, ele tem que ser voltado para esse pessoal que está na tela. Você vai ter que agir dentro das redes sociais, vai se posicionar através de vídeos, assim atingindo o público. Aí muitas vezes o pai e mãe vai falar, verdade, né? Eu deveria gastar um tempo a mais com meu filho. Aí ele vai lá e, de fato, vai executar a compra, vai trazer aquele item para poder estar se divertindo mais com seu filho. É isso aí. Tem a importância do vínculo afetivo. Isso realmente baseia tudo que a gente vem falando, né? A criação dos vínculos, a questão da gente ter um tempo que seja de qualidade, um tempo aproveitado, aquele tempo muito bem desfrutado. E, inclusive, foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Muito obrigada, Brim, foi maravilhoso. E, realmente, esse tema foi super assertivo. E até a próxima, gente.